Já parou para pensar que alguns elencos de novelas são montados levando em consideração a vida pessoal dos artistas envolvidos? É o que explica os casais que se repetem, o fulano que só faz o mesmo personagem e outras peculiaridades. E olha, quando a gente começa a investigar, não faltam exemplos. Vida pessoal afeta a carreira? Descubra no Almanaque Latino de hoje. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Se você adora uma fofoca, esse programa é para você. Então, deixe seu like, seu comentário e a sua inscrição no nosso canal. Quando você clica no sininho, o YouTube te notifica cada vez que um novo conteúdo é publicado. Uma maneira simples, rápida e super simpática de ajudar a levar o Almanaque para mais e mais pessoas. Se você é um noveleiro raiz e está acompanhando a novela Minha Fortuna é Te Amar, já deve ter pensado, por que a atriz Chantal Andere só faz vilãs? A Constança dessa novela é mais uma personagem para a interminável galeria de personagens invejosas, maquiavélicas e amarguradas que a atriz já interpretou em telenovelas. Na TV, é comum o ator ficar rotulado num determinado tipo de papel. Na TV mexicana, então, a gente vê isso bem mais. Mas isso é algo bem corriqueiro, inclusive na telenovela brasileira. Mas por que isso acontece? No caso específico da Chantal Andere, é porque ela faz isso muito bem. E só. O ator faz tão bem aquele perfil que os produtores ficam com receio de arriscar outra coisa, além de ter total confiança de botar a Chantal fazendo vilã. Mas já parou para pensar que em outros casos tem fatores externos explicando certas escalações ou certas reações do público em relação àquele determinado artista fazendo aquele papel específico? Ainda em Minha Fortuna é Te Amar, temos o caso da protagonista, Susana Gonzalez. Até a Natália aparecer na carreira dela, a Susana vivia no México o estigma de ser uma atriz considerada excelente em tipos complexos e sombrios, mas que não ia bem quando era protagonista. Mas como pode isso? Ela era ruim quando fazia mocinha e maravilhosa fazendo vilãs? Talvez você nem tenha essa impressão, mas tem um recorte da história que fez o público mexicano torcer o nariz para Susana cada vez que ela era escalada para viver a protagonista de alguma novela. Em 2003, foi ao ar Velo de Novia, produzida por Juan Osorio e que trazia Susana Gonzalez e Eduardo Santamarina como protagonistas. Bom, sobre a novela, já usei diversos almanaques para falar que foi um total desastre artístico. Trama mal planejada, trocou o elenco inteiro, escritores e a própria sinopse. Virou algo completamente diferente no meio do caminho. Mas algo funcionou. O casal principal. Acontece que tinha um detalhe. O romance entre Susana Gonzalez e Eduardo Santamarina ultrapassou as telas e foi para a vida real. Tudo muito legal, tudo muito certo. Não fosse um probleminha. Ao menos oficialmente, ele ainda estava casado com a atriz Itati Cantoral. Eu nem vou entrar no mérito se estava ou não estava casado, até porque isso também foi irrelevante para o público mais conservador e machista. Susana Gonzalez ficou taxada como amante, destruidora de lares e daí para baixo. Tanto que a partir desse momento, sempre que ela era escalada para algum projeto onde ela era mocinha, o público mexicano torcia o nariz para a escalação dela. E meio sem graça de pensar o que estava pensando, dizia: ah, sei lá, é que ela não tem muita cara de mocinha. Tanto que quando vieram personagens como antagonista, como nas novelas A Que Não Podia Amar, A Candidata, La Sombra del Passado, onde ela era uma esposa adúltera, a atriz foi amplamente aplaudida. Sim, às vezes o público não tem a percepção do próprio machismo. Que é um caso parecido? O da atriz Irina Baeva.
Em 2016, ela foi lançada como protagonista na novela Vino el Amor, onde atuou ao lado do ator Gabriel Soto. O romance novamente saltou das telas para a vida real, enquanto ele ainda era casado com a atriz Geraldine Bazan. A promessa dela como protagonista ficou por aí. Conforme a história se tornou pública, a atriz só foi chamada para ser vilã. Inclusive, ela já foi a figura malvada em 2 novelas onde o Gabriel Soto era o mocinho. E esse é um caso controverso. De fato, eu particularmente não via muito carisma nela como mocinha de um enredo. E a gente sabe que o carisma é um elemento, às vezes, mais importante que o talento em si, quando se trata de uma protagonista de telenovela. Mas esse caso deixa evidente que todas as sanções do romance extraconjugal ficaram somente para a mulher. Gabriel Soto tá aí protagonizando uma novela atrás da outra. E na categoria vazamento de vídeo íntimo, 2 histórias que deram uma bagunçada na carreira de 2 artistas. Um dos primeiros casos de porn revenge, ou pornografia de vingança, que eu conheci, quando esse crime nem tinha esse nome, foi com a atriz Michelle Viet, ali por 2003 ou 2004. Essa, inclusive, é daquelas atrizes que eu considero bem canastrona, mas bastante carismática. Ou seja, tinha tudo para ser uma protagonista de ampla trajetória. Em 1997, ela foi lançada totalmente desconhecida como protagonista da novela Mi Pequeña Traviesa, ao lado do ator Héctor Soberón. A novela foi um sucesso e os dois se apaixonaram e se casaram tempos depois. O divórcio veio justamente acompanhado de um escândalo, quando o ator divulgou um vídeo íntimo da atriz. O canalha foi ele, o criminoso foi ele, mas quem sofreu os reveses dessa divulgação foi a atriz. Porque dali pra frente ficou evidente que as participações dela na TV ficaram menores, mais espaçadas e, de novo, às vezes como vilã. É uma premissa da indústria. Ela já não foi vista pelo grande público como uma moça ingênua e inocente das telenovelas. Falando nela, a indústria da telenovela é bem cruel com as mulheres. Quer um exemplo? David Cepeda, o galã de Minha Fortuna é Te Amar, já teve vídeos íntimos divulgados mais de uma vez e nada aconteceu de tão grave. Numa das ocasiões, o próprio ator postou sem querer. Tá aí, emendando um trabalho atrás do outro. Na ocasião do primeiro episódio, quando isso chegou até uma dor de cabeça em 2014, o ator chegou a responder que depois do vídeo, as ofertas de trabalho inclusive aumentaram. E os casamentos? Até as mais sagradas uniões determinam a carreira de certos atores. Comentei na outra semana sobre Bibi Gaitán e Eduardo Capetillo, quando protagonizaram o sucesso Camila, em 1998. Eles já haviam protagonizado uma novela juntos, mas Camila foi o primeiro trabalho deles depois do casamento oficial. E apesar do casamento deles ser um fator externo à novela, refletiu em muito do que foi ao ar. Diz a lenda que Eduardo Capetillo proibiu qualquer ator de ter alguma interação romântica com a personagem Camila na história. Ou seja, a Camila tinha os pretendentes dela, mas nada acontecia, porque eles não podiam sequer beijar a atriz. E aqui respondendo à pergunta do programa, vida pessoal afeta a carreira? Com certeza sim. Tanto que, depois dessa novela, a Bibi Gaitán praticamente encerrou sua trajetória como atriz. O mais curioso é que a Bibi foi uma grande estrela nos anos 90, com sucesso popular mesmo sem atuar ao lado do marido. Mas o casamento, basicamente, a transformou numa dona de casa, bela, recatada e do lar. Quer outro caso onde isso afeta indiretamente as escalações? O tanto de vezes que Angelique Boyer e Sebastián Rulli, outro casal real favorito do mundo do espetáculo, foram o par romântico principal de uma novela. Ok, não vou levantar polêmica, eles obviamente têm química em cena, mas às vezes eu acho que 4 novelas como par romântico num curto espaço de tempo é algo um tanto cansativo.
em 3 vezes Ana de 2016 e que o SBT exibiu ano passado, era o projeto perfeito para o Sebastián Rulli não estar, por exemplo. Eu digo isso porque a novela original, produzida em 1995, era um grande desafio para a atriz principal interpretar trigêmeas, mas o papel do galã era absolutamente sem graça. Para deixar o projeto mais interessante para ele, criaram inúmeras histórias para o protagonista masculino. Mas vamos combinar que foi justamente aí que a novela virou uma bagunça total com aquilo de dupla personalidade, etc. E aí eu me pergunto, entendo perfeitamente o afã de reunir um casal que já deu certo como protagonista numa nova história. Mas sempre o projeto vai ser ideal para os dois. Teresa, O Que a Vida Me Roubou e Vencer o Passado, que permanece inédita no Brasil, são projetos vitoriosos. Não dá para chamar de um erro a escalação de Angélique e Sebastián juntos, mas, de certa forma, cria um impasse muito grande quando precisa, por exemplo, que cada um tenha um projeto separado na TV. Porque criou-se um estigma tão grande de eles têm que estar sempre juntos, que corre-se o grande risco do grande público rejeitar qualquer outro par romântico que não sejam os dois juntos. Ah, um detalhe, a Televisa está preparando uma versão em forma de série, mas dessa vez de série mesmo, para El Estranho Retorno de Diana Salazar. Novamente, Angélique Boyer e Sebastián Rulli vão atuar juntos, mas aí é um projeto do ViX, a plataforma de streaming do Grupo Televisa, e aqui eu sinto que cabe esse carinho com o público noveleiro. Até porque eles precisam criar um gancho de interesse para as pessoas consumirem esse produto novo na plataforma que ainda não é totalmente popular. Não faz muito, teve uma situação onde o César Évora foi obrigado a ser deselegante quando perguntaram, pela milionésima vez, se ele teria um romance na vida real com a Vitória Rufo, com quem ele já protagonizou diversas novelas com química mais do que aprovada pela audiência. Mas pare e pensa, o cara é casado, imagina toda vez te perguntarem sobre um suposto romance com um colega de trabalho. É, gente, a vida real às vezes interfere na carreira dos astros das telenovelas. E às vezes é a carreira que dá uma dorzinha de cabeça na vida real. O que te parecem esses casos? O público é soberano e tá sempre certo? Que outros casos você lembra e que deveriam estar nesse programa? Deixe seu like, seu comentário e até o próximo Almanac Latino.